Muito bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos. Todos sejam muito bem-vindos nessa manhã chuvosa, mas a chuva faz parte também da natureza e devemos recebê-la assim como nós recebemos o sol, também recebemos a chuva. Queremos que nesta manhã de domingo todos estejamos sintonizados com Jesus, tanto nós que estamos aqui fisicamente, nesta sala, neste recanto de orações, como aqueles que estão conosco nos seus lares, que possam também estar sentindo como nós estamos sentindo, essa reverberação do amor de Deus em todos nós. E como só ia acontecer em todas as reuniões doutrinárias, nós procuramos, ao início, refletir a respeito dos nossos propósitos, pedirmos a Deus, a Jesus, ao benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que é o diretor espiritual dos nossos trabalhos, aos guias espirituais de cada um de nós que aqui estamos, pois cada um tem o seu guia espiritual, tem o seu espírito protetor. Então nós pedimos a todos eles para que sejam conosco nesse instante, possibilitando-nos absorver os conhecimentos que vão nos ser passados, e os conhecimentos façam-nos, evidentemente, nos transformar naquilo que há necessidade da nossa transformação. Aí o conhecimento terá a sua grande validade, porque o conhecimento, pelo simples conhecimento, não gera nada, não gera nenhum fator acumulativo no bem em nossas vidas. Mas quando nós pegamos esse conhecimento e nos transformamos, aí sim, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita estarão fazendo aquele grande papel em nossas vidas. Que Jesus seja conosco em mais essa programação espiritual. Que o Mestre amado disponibilize os recursos necessários à realização da nossa atividade doutrinária deste domingo. Quando nós recebemos pela vez primeira o nosso irmão Pablo Scaramella, desculpe, Pablo, por ter ficado à sua frente, mas a parte técnica nos pediu isso. Então, nós o recepcionamos nessa manhã, certamente. Todos nós que estamos aqui, todos que estão nos seus lares, estão recebendo você com muito carinho, com muito amor fraternal. E pedindo que você seja generosamente intuído e inspirado na sua primeira fala nesta casa. E que certamente será a primeira de tantas outras. Tá? Então, eu deixo com você o microfone para que o teu verbo possa ressoar em nossas mentes e em nossos corações. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado, Sérgio, pelas palavras de recepção. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Um bom dia a todos, que todos sejam muito bem-vindos a essa casa de Jesus, para hoje aprendermos mais um pouquinho, debatermos e distribuirmos a palavra de Jesus a todos os cantos. O tema que eu escolhi para trazer para vocês é o livre-arbítrio
e o planejamento reencarnatório. Eu trouxe os dois temas juntos porque é um pouco difícil se falar de planejamento reencarnatório sem que o livre-arbítrio faça parte desse conceito. Então, vamos abordar um pouquinho de cada um deles. Não está pegando, acho. Agora foi. Então, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma dádiva divina, é um presente que Deus nos dá. Esse livre-arbítrio é concedido aos espíritos, ao espírito, né? Não ao nosso corpo físico, mas sim ao espírito. E como um presente, né, nós devemos recebê-lo e também trabalharmos da forma mais plena possível a nossa condição de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher o que nós fazemos, escolher para que lado nós levamos a nossa vida e as nossas escolhas. Então, termos esse livre-arbítrio, né, não nos cabe usar dele fora dessa consciência. Então, termos o livre-arbítrio é o nosso presente. Sabermos usar é o que define a forma como a nossa vida vai evoluir, a nossa evolução vai se estabelecer. Então, trabalharmos bem o livre-arbítrio, essa liberdade que temos, é onde a gente tem que fundamentar o nosso conhecimento, né? E poder, então, dizer que o nosso livre-arbítrio foi uma dádiva realmente bem usada, bem recebida. Não há nada que nos impeça de tomarmos qualquer decisão, a não ser a nossa própria consciência. É ela que deve nos orientar sobre certo e errado, o bem e o mal, e, por fim, nortear as nossas decisões. Podemos decidir o que fazer da nossa vida nas mais diversas vertentes, nos mais diversos caminhos. Porém, a gente sabe diferenciar o que é certo do que é errado. Nós sabemos entender que determinadas atitudes e determinadas escolhas podem nos conduzir para o lado do bem ou para o lado do mal. Então, posso usar meu livre-arbítrio para fazer alguma coisa certa? Posso, ótimo. Posso usar meu livre-arbítrio para agir de forma errada? Pode. Quem te julga é tua própria consciência. Nós passamos por julgamentos mentais a todo tempo. Se a gente olhar para as nossas atitudes no desenrolar do nosso dia, a gente passa por julgamentos mentais. Muitas vezes a gente se arrepende de pronto, no momento em que a gente comete um erro. Muitas vezes a nossa falta de conhecimento sobre determinado assunto ou determinada atitude tomada nos leva a não sentir essa determinada culpa ou esse determinado arrependimento. Para que a gente saiba o que é certo e o que é errado, nós precisamos conhecer o caminho do bem, conhecer o caminho do que é certo. Conhecer também o que é errado, para saber como não praticar. Então, o nosso livre-arbítrio determina a nossa real conduta, forma o nosso intelecto, forma a nossa psique moral. Então, é dessa forma que a gente tem que olhar para ele, como uma dádiva que cabe a nós trabalharmos, cabe a nós colocarmos esses conceitos bons nas nossas escolhas. Né? E aonde isso vem de encontro com o planejamento? Já vamos chegar lá. Planejamento. A nossa vida é feita de planejamentos. Nós planejamos o que vamos fazer no final de semana, nós planejamos um passeio com a família, nós planejamos as nossas finanças para vencer as necessidades do mês, nós planejamos uma viagem entre a sua partida e o seu destino. Nós planejamos tudo, da forma que nos melhor convier. Por que quando a gente vai reencarnar, isso precisa ser diferente? Não, né? No momento em que reencarnamos, precisamos planejar o que a gente vem fazer aqui. Quais vão ser as nossas melhorias durante uma encarnação?
Então, esse planejamento que nós usamos no nosso dia a dia é da mesma forma que acontece no momento em que estamos na iminência de reencarnar. Quando vamos sair do plano espiritual para voltar para uma nova vida carnal, precisamos planejar. E esse planejamento vai ser baseado nas escolhas que tivemos anteriormente, nas escolhas que fizemos nas encarnações anteriores. Então, na questão 171 do Livro dos Espíritos, os espíritos foram indagados por Kardec sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. Depois da resposta, Kardec faz um comentário que eu achei muito pertinente à nossa situação aqui. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes faculta o meio de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, aqui a gente vê que a reencarnação, na sequência do que é a dádiva do livre-arbítrio, a reencarnação é a possibilidade de corrigirmos os erros que cometemos no livre-arbítrio, nas escolhas erradas que tivemos. E aí, então, fazermos novamente para, então, corrigir, diminuir as diferenças que causamos nas encarnações anteriores. Então, vejam como é ligado. O livre-arbítrio alimenta o planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório supre os erros das nossas más escolhas, das nossas tropeços que demos nos caminhos anteriores que seguimos. Então, uma coisa está intimamente ligada na outra, né? Aí já começa a surgir dúvida, o assunto gera muita dúvida, né? Se você pensa assim, oxa, planejamento reencarnatório, tudo foi replanejado, então tudo que acontece aqui já está escrito, né? Como diria TT Espíndola, está escrito nas estrelas, né? Não é bem assim. O que a gente tem como planejado são as características principais das provas, pelo âmbito mais amplo, não tão detalhado assim. A gente não pode imaginar que se você está correndo hoje na chuva e tropeçou, isso estava planejado e que você deveria tropeçar. Mas quem sabe a consequência desse tropeço possa ser uma dos planejamentos. Sei lá, um traumatismo craniano que te levou a ter uma deficiência a partir dali. Então, quem sabe essa deficiência instalada possa vir a ser uma espécie de planejamento que determinada parte da tua existência você venha a ter que sofrer, né? E as dificuldades que essa consequência venha a te trazer estejam ligadas às provas que você precisa vencer. Porém, nem cada detalhe tão minucioso assim está definidamente planejado, né? As nossas escolhas fazem parte do nosso planejamento. Então, a diferença que a gente tem dos planejamentos diários de hoje, como eu sugeri no início ali, planejamos uma viagem, planejamos uma atividade, a gente já tem mais ou menos esse roteiro pré-estabelecido na cabeça da gente. Quando reencarnamos, esse roteiro, de certa forma, é confiado a nós, em segredo. E esse segredo nem nós sabemos. A gente se depara com as dificuldades ao longo da nossa existência. Então, saber se a gente está cumprindo o nosso planejamento reencarnatório, saber se a gente está, né, sendo realmente atendido em tudo que foi planejado, não é assim tão fácil. O que norteia novamente a gente é o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, que vão nos mostrar se esse planejamento está sendo bem cumprido e se a gente está atingindo os objetivos planejados. Então, não basta a gente pensar, tudo está planejado, então, joia, né? Agora eu só vou cruzar as pernas e esperar acontecer. Não, nós temos que interferir nisso de forma produtiva, né? Aonde a gente encontra essa base para ter as melhores escolhas? Aonde a gente tem essa informação? É no que a gente aprende, na nossa consciência, no nosso desenvolvimento moral. E o que alicerça isso? O que deixa o nosso conhecimento moral um cerne firme, onde a gente pode se apoiar? São os ensinamentos de Jesus, né? As leis divinas. É nisso que a gente precisa apoiar a nossa consciência, apoiar o nosso raciocínio. Tendo a base
montada em cima do ensinamento de Jesus, da palavra de Deus, das regras estabelecidas moralmente, nosso livre-arbítrio flui naturalmente para o lado bom. E a nossa evolução se estabelece de uma forma mais harmoniosa, mais contínua. Então, quando se fala em planejamento reencarnatório, no plano espiritual, após um período de tomada de consciência, ou seja, se passa um tempo desencarnado, e aí então você toma consciência do que aconteceu na tua encarnação anterior e nas demais que já aconteceram. E aí então, depois dessa tomada de consciência e autoavaliação do desempenho, perante as dificuldades que demonstrou enquanto encarnado, o espírito, todos nós, elabora seu planejamento para uma nova reencarnação. Isso pode ocorrer com o auxílio de espíritos mais bem preparados e evoluídos. E quase sempre é assim, né? Hoje estamos num nível evolutivo que nos ainda faz requerer muito auxílio da espiritualidade superior para tomar as nossas decisões e melhorar as nossas escolhas na questão de replanejar a nossa encarnação. Então, precisamos desse apoio, né? E esses espíritos mais bem preparados, mais evoluídos, os espíritos superiores realmente, trazem para nós essa base e, de certa forma, aparam as arestas dos nossos ímpetos mais fortes. Muitas vezes, no momento em se escolher as provas onde você faz teu planejamento, se busca, sei lá, chegar a uma plenitude espiritual em uma única encarnação, e não vai ser assim. Nós temos muitos degraus a subir para chegar num nível evolutivo ao qual a gente procura espelhar, que seria, vamos pensar hoje no nosso tempo comum, a gente procuraria ser Jesus, ter a plenitude que Jesus tem espiritualmente. Estamos muito distantes disso, porém já demos os primeiros passos na nossa caminhada, né? Se a gente pensar que um espírito de elevado patamar como Jesus é considerado um PhD em formação, nós estamos no jardim de infância. Mas para chegar lá em cima, nós temos que passar pelo pré, pelo primeiro, pelo segundo, enfim, evoluir, como numa escola. Então, o nosso espírito está aprendendo. E nós é que temos que fornecer esse subsídio para ele. Etapa por etapa, conteúdo por conteúdo, degrau por degrau na evolução. E dessa forma, a gente vai conseguir a plenitude espiritual, bastante ainda distante, de certa forma, porém, né, está à nossa frente. É onde a gente tem que olhar, é onde a gente tem que tentar chegar. Cada passo de sua vez. Então, temos que dar tempo para que os acontecimentos necessários aconteçam realmente. Onde é que eu parei? Nesta hora, então, após o planejamento, né, no início do planejamento, o livre-arbítrio é fator determinante para as escolhas das provas e expiações pelas quais a encarnação deve ser regida. Então, mais uma vez, a tua liberdade de escolha, agora não aqui no plano encarnado, no plano carnal, mas sim no plano espiritual ainda. Preparando a tua encarnação, você tem liberdade de escolher, liberdade de aceitar, liberdade de determinar até onde você acha que vai conseguir chegar. Se nós mesmos nos atribuirmos uma tarefa muito extensa, a chance de sucumbirmos durante a encarnação é bastante grande. Então, é nesse momento, nesse tipo de situação, que a espiritualidade superior nos orienta, nos auxilia a determinar por que caminho a gente deve seguir. Olha, eu acho que essa prova ainda é muito cedo para você exigir tanto de você nesse sentido. Ou então, não, eu confio na tua intuição, você tem um discernimento suficiente para encarar determinado tipo de prova. Quando a gente fala em provas, a gente está falando em situações que a gente pode vivenciar, vamos dizer, a riqueza e a pobreza, saúde e doença, são esses os caráteres de prova, gente, né? Mais uma vez tentando, né, exemplificar que é muito mais amplo do que detalhado. As escolhas que a gente faz enquanto estamos sendo submetidos às provas é que determinam de que forma evoluiremos. Certo? Então,
tudo é planejado de acordo com a condição de cada espírito. Mas o planejamento também afeta outros espíritos, encarnados ou não, dependendo das diferenças ou dos laços, né, que a gente pretende desvencilhar, ou dos objetivos, dos alvos que pretendemos atingir. Então, as nossas vidas se cruzam a todo tempo. A gente vive em comunidades semelhantes, muitas vezes repetidas durante algumas encarnações. Temos afetos e desafetos que precisamos desses relacionamentos durante a nossa caminhada evolutiva. O planejamento ele é individual e é coletivo ao mesmo tempo. A gente precisa estabelecer de que padrão de laços afetivos, relacionamentos teremos que ter, de acordo também com as necessidades que precisamos ajustar. Os ajustes de passado que a gente tem para fazer. Então, não é uma coisa tão simples assim, eu vou dizer que você vai encarnar de tal forma e vai agir desse jeito e as coisas vão acontecer assim, sem pensar que existe uma legião de encarnados e outra de desencarnados maiores ainda ao nosso redor. É impossível que não causemos nenhuma interferência na vida dos outros. A todo momento, pessoas entram e saem dos nossos relacionamentos e convívios. Algumas participam por pouco tempo e têm um resultado extremamente intenso. Outras parece que sempre fizeram parte da vida da gente e acabaram de entrar. Em um determinado momento, aquela pessoa participa do teu convívio e parece que você já tem ela há muito tempo na tua vida. Será que não tem alguma ligação disso aí? Nunca pararam para pensar? Será que isso não vem de outro lugar? Será que isso já está assim contigo, não é de hoje? Então nós temos essas sensações. Tá aí, as evidências estão aí. A gente, né, basta olhar para elas e a gente vai entender. Né? Porque tem pessoas que muitas vezes a gente está cruzando por determinado indivíduo na rua, parece que sai faísca, né? Aquela coisa incontrolável. Você não consegue imaginar de onde vem aquela rejeição, mas de alguma forma, quem sabe atrás lá você teve algum problema. Né? Tem pessoas que conseguem causar isso de forma mais coletiva, tem pessoas que parece que criam um ponto tanto positivo quanto negativo em qualquer situação de convívio, de forma mais ampla, afetam a mais pessoas. Quem sabe a postura geral dessa pessoa numa encarnação anterior causou mal a muita gente, coletivamente, e a rejeição coletiva que ela sofre hoje é em virtude disso. Né? Então a gente tem que buscar essas evidências também para esclarecer muita coisa que a gente muitas vezes não consegue compreender ou nem sempre dá bola. Né? Mas estão aí para a gente entender melhor como as coisas funcionam. Lembrando mais uma vez, né, a evolução não dá saltos. Cada coisa deve ocorrer ao seu devido tempo. Então não vamos ter pressa. Ninguém vai virar Jesus Cristo saindo dessa encarnação para a próxima. Nós temos muito a melhorar. Nós temos muito a evoluir. Né? E nessa velocidade que evoluímos, ainda temos bastante tempo para chegar lá. E uma frase bem comum, né, que todo mundo já conhece, que reforça bem a confiança que nós devemos atribuir ao nosso planejamento reencarnatório. A gente ouve sempre falar que Deus não nos atribui um fardo maior do que nós conseguimos carregar. Ou seja, escolhemos as provas de acordo com a nossa condição de vencê-las. O planejamento ele é elaborado para ele ser algo bom, algo certo, algo que te traga evolução. Então, se tenta elaborar o planejamento reencarnatório para que você tenha um resultado positivo. Porém, podemos sucumbir com esse planejamento. Podemos não ter o discernimento suficiente para vencer o que escolhemos. Né? Cabe a nós botarmos, mais uma vez, em cima das nossas escolhas, do nosso preparo para fazer as melhores escolhas, né? Atingirmos, então, os nossos objetivos de forma com sucesso. Né? É o que a gente deve buscar. Então, mais uma vez, o nosso planejamento não é tão simples assim. A nossa reencarnação não acontece de uma forma como quem vai ao shopping.
A gente não escolhe as provas como quem está escolhendo uma roupa que vai vestir. Ela tem que ser baseada no que a gente traz na bagagem anterior. Então, o que determina as escolhas que a gente vai fazer são os nossos erros do passado, né? Nossos pontos a melhorar. Então, os orientadores espirituais nos esclarecem. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades ocorrem por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações, consequências do livre-arbítrio. Muitas vezes mal atribuído, mal utilizado, né? Independentemente de um espírito ter elaborado ou participado do próprio planejamento, não há garantias de que esse planejamento será cumprido. Foi o que eu acabei de comentar. Nós não temos a certeza de que o planejamento será realmente cumprido por nós. Mas o que nós podemos fazer para que ele seja realmente atingido é nos embasar, é nos completar com Jesus, completar com os ensinamentos de Jesus e com as leis divinas. Trabalhando em cima disso, criando essa consciência, nós conseguiríamos confiar no nosso livre-arbítrio. Então, dessa forma, fazer com que nossas escolhas sejam as melhores possíveis. Não adianta a gente planejar alguma situação para se passar sem se criar o subsídio necessário para você cumprir, atingir. Então, utilizar o livre-arbítrio de forma positiva, de forma positiva, cabe a nós mantermos bem alimentado o nosso intelecto. Nós temos, muitas vezes, passa pela cabeça da gente que a gente vai ser julgado quando deixarmos esse corpo e passarmos ao plano espiritual. E vem aquela imagem, né, de um tribunal inquisitivo, onde a gente vai receber vários dedos apontados na nossa cara, dizendo tudo que a gente cometeu de errado. E aí, então, por esse pecado, por esse crime que você cometeu, o teu castigo vai ser esse. O Espiritismo não vê dessa forma. Não existe um tribunal de inquisição que te pressiona. Aqui, as leis humanas, as leis da Terra, nos trazem formas de se tentar aparar os pontos extremamente negativos, incriminando, culpando, enfim, prendendo, soltando, cadeira elétrica, seja lá o que for, né? Mas se cria uma base de leis para se estabelecer a ordem. No plano espiritual, a ordem vem, mais uma vez, do que a gente tem por consciência. Quem nos julga é a nossa própria consciência. Aí já começa a passar, às vezes, na cabeça das pessoas aquela situação assim, então, puxa vida, cometi uma coisa errada, mas eu gosto de fazer isso. Né? Eu gosto. Então é melhor fazer de conta que eu não sabia, né, que aquilo era errado, e continuar fazendo. Então, vou ter tempo, mais para frente eu corrijo. Né? Acontece com quem fuma isso, não é um exemplo bem tradicional? Eu sei porque eu já fiz essa cacaca na minha vida. Né? Já fumei. Então, quando eu era fumante, eu sempre pensava assim, não, fumar é fácil de parar, eu paro a hora que eu quiser. Então, por que eu vou parar se eu gosto? Vou continuar fumando. Né? E assim a gente comete erros semelhantes na vida da gente. Né? Aí você deixa de fumar, você percebe o bem que você faz para a tua vida. Se você aceita a palavra de Deus, se você aceita as leis divinas, você vai ver o bem que isso traz para a tua evolução. Nós temos a todo tempo situações e oportunidades para a gente fazer o certo. São muitas as oportunidades que a gente tem para fazer coisa certa, assim como para fazer coisa errada também. Nós podemos cometer as maiores atrocidades que possa se imaginar e, por algum motivo qualquer, a gente não faz isso. Mas não é tão qualquer assim esse motivo. Nós sabemos o que é certo e o que é errado no mais íntimo do nosso pensamento, no mais íntimo do nosso raciocínio. Nós sabemos. Sabemos que matar é errado.
Sabemos que fumar é errado, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Cabe a nós aceitarmos isso, entendermos o quanto isso pode ser importante ou não, para mantermos a nossa linha evolutiva. Talvez possa estar passando pela cabeça de muitos, e já passou pela minha também, quando eu estudei esse conteúdo. Como é que fica, então, a questão da consciência das pessoas que estão privadas das suas faculdades mentais e não conseguem elaborar um raciocínio pleno e perfeito das situações? Como é que fica? Hoje todos aqui, a princípio, dispõem, né, das suas faculdades mentais, do seu discernimento para poder acompanhar essa linha de raciocínio. Mas muitas das pessoas que estão encarnadas hoje, dos nossos irmãos, estão em situação não tão privilegiada assim. E como é que ficaria, então, a questão do livre-arbítrio nessa situação? Já pararam para pensar? Se eu digo agora para vocês que a gente precisa do raciocínio, a gente precisa discernir o que é certo e o que é errado, será que essas pessoas são desprovidas do livre-arbítrio? Será que esses indivíduos encarnaram e foram privados do livre-arbítrio de forma proposital? Será que as escolhas que eles fazem têm menores consequências do que as que nós fizermos de igual teor? Perante a lei humana e perante a lei divina, a conduta pode ser um pouco diferente. Se pensarmos assim, que tanto nós hoje, encarnados em corpos saudáveis, em mentes plenas, tanto nós quanto esses irmãos que eu sugeri, que hoje não dispõem da condição mental para elaborar melhores raciocínios, tanto um quanto o outro, nós passamos por planejamento para estar aqui. Foi planejado a nossa vinda. Quando eu falei no início sobre o livre-arbítrio, eu comentei que o livre-arbítrio é atribuído, é doado, é uma benesse oferecida ao espírito, não ao corpo. O livre-arbítrio não faz parte do nosso corpo, ele faz parte do nosso espírito. Então, enquanto espírito, esse indivíduo que hoje está desprovido das faculdades mentais, aceitou, talvez escolheu, entendeu a necessidade de passar por uma encarnação, talvez mais de uma, né? Enfim, aceitou o que lhe foi sugerido e aceitou vir encarnar, fazer parte de uma comunidade onde ele teria privações físicas que limitariam as suas escolhas, limitações físicas que afetariam seus familiares, que também aceitaram esse planejamento. Vocês veem como é amplo? Não é uma coisa assim tão simples como dizer, vou até na padaria, está chovendo, preciso levar um guarda-chuva. Não é tão fácil assim. Precisamos entender até onde esse planejamento atinge outras pessoas. Então, estamos todos ligados, sim. Até onde isso foi planejado, até onde é ocasional, não cabe a nós determinar. Porém, as principais provas, sim, sabemos que foram determinadas. E temos, então, a missão íntima de atingi-las, de cumpri-las. Mas, assim, pensar que determinada situação acontece com um dos nossos irmãos que estão em situação desprovida, como foi a sugestão, de faculdades mentais ou de alguma condição física, que isso seja um motivo para que a gente sinta de alguma forma assim, algum tipo de remorso ou de situação diferenciada. Muitas vezes a gente deve pensar pelo lado da escolha dele e se colocar do lado dele no sentido de ajudá-lo a vencer essas provas. Né? Às vezes a dor e o remorso que sentimos não ajudam as pessoas. Mas se a gente tem compaixão, empatia e flui no sentido de ajudar a resolver e essa pessoa caminhar, né, rumo à sua própria evolução, aí sim estamos agindo da forma correta. A aprovação já está instalada, né? A deficiência já existe, a dificuldade física já existe. Então, o que cabe a nós fazer? Fazer com que essa pessoa sinta menos os efeitos disso e também trazer para ela melhores condições,
colaborar com a evolução dela também. Né? Sentir dó nem sempre é o melhor caminho. Faz parte do nosso sentimento, porém, né, a gente deve lembrar que isso foi planejado, foi uma aceitação dela. Então não cabe a nós julgar o porquê, e sim remar o barco dela para o mesmo lado que precisa ser remado, precisamos conduzir. Um exemplo bem bacana, se me permitem eu trazer para vocês, de um planejamento encarnatório, que é bem característico, é a história de uma moça chamada Estela. A Estela era uma pessoa, né, onde aconteceu essa situação, ela era uma pessoa saudável, simpática, com boas energias na vida dela, porém bastante carente de condição financeira, debilitada financeiramente, né, e se deparou, no momento da vida dela, com uma dificuldade bastante grande em criar a sua filha, né, ter espaço financeiro no planejamento dela para atender a filha, né, com as necessidades convencionais da vida. E aí, então, aconselhada por amigos, Estela resolveu tentar trabalhar numa área nova, como enfermeira, como cuidadora de doentes. Então, começou a procurar uma solução daqui e dali, e aí, então, certa feita, ela se deparou com uma possibilidade, com uma oportunidade. E lhe foi oferecido um trabalho para cuidar de um familiar enfermo. Era uma família bem abonada, com bastante condições financeiras, e tinha um familiar enfermo nessa família. Ia ser pago um bom salário para ela, que lhe encheu de esperança nas dificuldades que ela passava. Né? Também foi oferecido moradia para ela e para a filha dela. Então, nessa situação, ela cumpriria com tudo que ela precisava. Seria ótimo para ela poder resolver a dificuldade que ela vinha passando. Então, ela aceitou de pronto. Em determinado momento, a Estela precisou entrar em contato com o enfermo, conhecer o enfermo. Ele foi, então, apresentado. Era um homem de, então, 57 anos, se não me falha a memória, 57 anos de idade naquela situação, totalmente uma situação deplorável. Ele se encontrava numa cama, rodeada por uma jaula, né, porque ele não tinha condições mentais de conviver em um ambiente aberto. E aí, então, nessa situação, né, totalmente precária de sanidade mental, de vontade de viver o indivíduo ali dentro, a saúde e a condição de higiene extremamente precárias. No momento em que a Estela conheceu esse rapaz, tentou entrar nesse espaço para fazer o primeiro atendimento dele, ela se deparou com uma situação que ela não imaginava que ela vivenciaria aquilo. Então, ela não conseguiu suportar, ela simplesmente saiu do local, né, teve que procurar o banheiro porque estava tendo uma ânsia, uma sensação muito ruim. E isso criou nela uma barreira muito forte com esse indivíduo, uma repulsa que ela não entendia de onde, ela não entendia o porquê dessa repulsa. E ela sentiu que aquilo ali podia ser a oportunidade da vida dela, porém que ela estava perdendo por essa dificuldade que ela sentia em conviver com o indivíduo. Simplesmente não conseguia chegar perto. Aí ela foi procurar ajuda espiritual, foi procurar ajuda de um centro espírita. Nessa situação, né, o grupo mediúnico do centro e as pessoas que tentaram ajudar ela encontraram informações, né, a espiritualidade maior orientou ela sobre os motivos pelos quais aquilo vinha acontecendo. Ela já havia tido 2 encarnações com o mesmo indivíduo. Uma das encarnações que ela passou com ele, ela foi mãe dele e eles tiveram um relacionamento muito bom. Então, existia ali um laço afetivo bom, bacana. Porém, numa segunda oportunidade em que eles encarnaram, eles tiveram atritos bastante importantes, que marcaram a caminhada dos dois. Ele trabalhava com filantropia, porém, ele tinha o mau hábito de manter mulheres
as quais ele violentava, e a Estela tinha sido uma dessas mulheres que sofreu violência desse indivíduo, que podia muito bem explicar essa repulsa que ela sentia pelo indivíduo. E aí, então, orientada mais uma vez pela espiritualidade maior, a Estela resolveu trabalhar em cima disso e tentar entender o porquê que os caminhos dos dois se cruzavam pela terceira vez e dessa forma tão agressiva. Ela foi orientada a tentar vencer essa repulsa e buscar, então, o amor que ela já sentiu por esse espírito, por esse indivíduo, numa encarnação onde ela foi mãe dele, né? E aí, então, buscando esse amor, ela conseguiria fazer com que o quadro dele se revertesse. Então, se a gente olhar para esse ponto, né? Poxa, que dificuldade que essa pessoa se submeteu. Vamos lembrar que ela escolheu isso, né? Lá atrás. Ela aceitou vivenciar tudo isso. Se a gente imagina também, né, que aceitar vivenciar tudo isso e chegar aqui sabendo que você vai vivenciar tudo isso, pode ser que seja aquela situação em que você abre a porta, olha o que tem para acontecer, fecha e sai. Né? Se a gente sabe o que vai acontecer na vida da gente, muitas vezes a vontade é virar as costas e ir embora. Né? Então, mais uma das coisas importantes a gente lembrar que esse esquecimento e essa falta de saber realmente qual vai ser o nosso planejamento nos ajuda a estar aqui hoje. Então, vejam a dificuldade que a Estela teve que enfrentar na vida dela. Se a gente olhar também a sequência do fato, ela conseguiu reverter essa situação buscou o amor que ela teve por ele, né, anteriormente, e trabalhou em cima disso para poder fazer a melhora do paciente. Então, mesmo tomando pancada em cima de pancada no início, ela se colocou do lado dele. Ela venceu toda a repulsa que ela sentia por ele, ela buscou apoio da espiritualidade para se manter firme. Ela trabalhou em cima desse rapaz até conseguir fazer com que ele entendesse que ela não ia desistir dele, mesmo ele tratando ela mal. E a situação foi se invertendo. E aí, então, o quadro dele melhorando, ele começou a entender que a saúde dele dependia da condição de higiene dele, e ele começou a aceitar isso. Até o olhar, no relato do caso, diz que até o olhar do paciente nessa hora mudou. Ele tinha um olhar vago, um olhar sem propósito. E isso tudo, o brilho nos olhos voltou. Então, se a gente pensar assim, poxa, o bem que a Estela estava fazendo para esse indivíduo, mesmo ela tendo passado por outras diferenças, fez com que o planejamento dos dois atingisse o objetivo. Não seria só ele, sozinho ele não conseguiria. Ele precisava dela. E ela tinha um fardo imenso para carregar. Ela venceu, os dois conseguiram vencer, juntos. E aquela situação toda foi dissolvida. Se ela sucumbisse, se ela desistisse dele, fosse procurar outro trabalho, talvez a vida dela fosse melhor, fosse mais tranquila. Mas aquela prova teria que ser refeita novamente. Ela ainda tinha assuntos a se ajustar com esse rapaz. Então, né, não deixou para amanhã o que ela podia fazer na hora, encarou o propósito, venceu a tarefa, trouxe ele junto na sua ascensão evolutiva, e os dois puderam, então, compartilhar de bons momentos juntos também, depois de tudo isso acontecido. Então, a evolução dele foi o que mais gratificou a Estela nesse momento. Então, é uma prova de que o planejamento pode realmente acontecer. A gente vê, né, mais exemplos ao longo das nossas vivências. A todo tempo aparecem situações onde a gente encontra relacionamentos difíceis. As famílias, muitas vezes, são planejadas e montadas para que essas diferenças mais graves e mais difíceis de se desfazer tenham na nossa vivência carnal uma ligação biológica mais forte, né? E onde você tenha dificuldade em desfazer essas ligações e se obrigue a conviver com aquele espírito a qual você tem diferenças, né? E então vencer essas etapas. Então, um irmão que muitas vezes não se relaciona bem com o outro, pai e filho. A gente vê muitos casos de pais que cometem crimes com filhos, a gente vê filhos que cometem crimes com pais. Toda hora está no jornal isso.
né? Será que isso foi um erro entre eles? Será que, enfim, a gente não tem como saber. Mas é uma demonstração de que o cruzamento desses planejamentos acontece. Nem sempre dá certo, né? Nem sempre o desfecho é bonito. Mas eles acontecem e são as oportunidades que nós temos. Então a gente tem que abraçar tudo isso aí. Trazer para a gente da melhor forma possível, termos a possibilidade de usar nosso livre-arbítrio a nosso favor, né? Então, omitir da nossa consciência as informações que precisam para lapidar nosso livre-arbítrio não é prudente. Quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais informação nós temos, maiores sim são as nossas responsabilidades. Mas os nossos objetivos são mais facilmente alcançados da mesma forma. A gente atinge nossos objetivos com mais facilidade, mais clareza e mais convicção. Então, está fora de questão de cogitação você tentar deixar informações para trás. Aprenda o máximo que você puder aprender. Use o máximo do conhecimento que a doutrina pode te oferecer, que Jesus nos trouxe, que está baseado, as leis de Deus estão baseadas em cima desse tipo de informação. É isso que nós temos que pôr no nosso convívio, na nossa vida. É assim que nós moldamos, que nós aparamos as arestas, que nós colocamos a nossa consciência em plenitude. Se a gente puder colocar toda a melhor informação, todo o melhor conhecimento em cima das ações que nós vamos praticar daqui para frente, nós vamos estar evoluindo de uma maneira melhor. O nosso livre-arbítrio está tendo muito mais chance de cumprir com o nosso planejamento reencarnatório. E que a gente vai, né, marcar esse gol nessa encarnação e nas próximas que a gente vai tendo. Cada vez mais perto de Jesus. Cada vez mais perto de Deus. Cada vez mais perto do Pai. É assim que a gente tem que tentar. Toda a informação que nos é trazida, todo julgamento que precisamos fazer, tem que ser baseado nas leis divinas. Não tem outro caminho. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouvimos isso. E é assim que a gente tem que entender que as coisas funcionam. É aí que está a grande chave da questão. Levando nesse eixo o nosso raciocínio, as nossas condutas, nada dá errado. A gente vai cumprir sem medo com o que planejamos para nós, mesmo sem saber. A gente vai trazer muita coisa boa para os outros. Nós vamos colaborar muito com quem está ao nosso lado. E, às vezes, até com quem está tão distante da gente. Nossas ações são um espelho do que a gente é por dentro. Então, vamos colocar no nosso íntimo o que a gente quer que os outros recebam da gente. Né? E também foi comentado até pelo irmão Pedro na semana passada, acho, né, Pedro, que foi a tua explanação, sobre a colheita, né? Sobre o que plantamos e o que colhemos. Sempre a nossa colheita vai ser facultativa. Nosso plantio vai ser facultativo. Escolhemos o que plantamos, mas a gente vai colher o que plantou. A colheita, sim, é obrigatória. Vamos colher o que plantamos. Se semearmos coisas certas, coisas boas, coisas puras e baseadas no ensinamento de Deus, de Jesus, nós temos certeza de que vamos colher coisas boas. É assim que tem que ser. Eu sei que o assunto é bastante extenso, gente, gera muita dúvida, mas eu espero que um pouquinho de todas essas dúvidas possam ter sido esclarecidas, né? Ajudar a gente a pensar no bem maior e nas coisas que a gente deve escolher para o nosso caminho. Desejo, então, para vocês todos muita paz, muito amor no coração, um bom domingo a todos, com as famílias, né, na paz de Deus e com a bênção da espiritualidade maior. Que assim seja. Obrigado a todos.